Abra sua Bíblia, vamos, graças a Deus, voltamos à série Atos, os Atos do Cristo vivo. A obra continua por meio do seu Espírito. Nós estamos em uma série, em Atos, e nós vamos dar continuidade hoje. Nós vamos ver algo muito precioso, irmãos. Nós vamos aprender como fazer um discurso missionário. Já pensou você no seu trabalho, na sua família, chegar, levantar sua voz e discursar para aqueles que lhe ouvirão? Nós vamos aprender com Pedro alguns princípios aqui importantes e interessantes para que nós, assim, quem sabe, Deus nos dando essa oportunidade, nós também falarmos com essa convicção que ele assim discursou. O capítulo será o capítulo 2, logo depois do Pentecostes, a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Atos capítulo 2. Aqui. Do 14 até o versículo 36. Ok? Mas eu não vou fazer toda a leitura, porque é muito grande a perícope aqui, essa porção do texto. Eu vou por blocos, irmãos. Então nós vamos fazer a leitura aqui dos versículos 14 até o versículo 21. Esse será o primeiro bloco, tá? Então acompanhem por gentileza, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus por sua palavra, meus irmãos. Como nós estamos aqui nos propondo a fazer sobre a série Atos do Cristo vivo, a obra continua por meio do Espírito Santo. Nós temos visto, irmãos, e aprendido que o livro de Atos, ele não se trata, não é apenas sobre a história da igreja primitiva, mas é a continuação da obra do Cristo vivo por meio do Espírito Santo. O Pentecostes, que nós vimos no outro sermão, no sermão anterior, não foi um evento isolado, mas foi a inauguração pública do reinado do Cristo da história. Nós vimos no sermão passado, dos versículos 1 do capítulo 2 até o versículo 13, que o Espírito foi derramado. O capítulo 2 começa ali com o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, foi derramado. A multidão ficou perplexa. Haviam ali 14 nações que ouviram aqueles discípulos, 120 discípulos, falando o idioma deles. E eles ficaram perplexos por causa disso. O que está acontecendo? E então, em Jerusalém, naquele contexto, eles estavam em Jerusalém, estavam próximo ao templo, se faz uma pergunta. E a pergunta está no versículo 12 desse capítulo 2. Veja o que diz ali. É dito assim: que queres tu dizer? Ou o que quer dizer isto? Então, nós terminamos o sermão passado, dentro dessa série, com essa pergunta: o que quer dizer isto? Isto o quê? O idioma que eles estavam falando, as línguas que eles estavam falando, e aquelas 14 nações ouvindo no idioma deles as grandezas de Deus. E agora nós
vamos ver, já começamos a ver, a partir do versículo 14, que alguém se levanta. Pedro agora se levanta, e Pedro vai explicar. Pedro, na verdade, vai responder essa pergunta aqui, o que quer dizer isso. Então ele vai começar o seu discurso, o seu grande discurso missionário, para todos aqueles que perguntaram, o que quer dizer isso? O que eles estão falando? Pedro vai responder isso para nós hoje, neste sermão. E o que encontramos aqui, então, é Pedro, irmãos, fazendo o primeiro discurso da igreja. É o primeiro discurso missionário. E veja que nós vamos ver na sequência que o discurso de Pedro não foi um discurso emocional, mas foi um discurso embasado à luz da palavra de Deus. O discurso de Pedro, irmãos, mostra, na verdade, uma única realidade: que Jesus Cristo é o Senhor exaltado e que cumpre todas as promessas de Deus. Nós vamos ver que lá no final desse discurso é exatamente isso que Pedro vai concluir: que o Pentecostes só ocorreu, só aconteceu em razão da vitória de Cristo, que está exaltado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Pedro vai nos ensinar isso. E, portanto, irmãos, eu gostaria de ver com vocês exatamente a respeito deste tema aqui, o discurso missionário de Pedro. E gostaria que vocês prestassem atenção, irmãos, porque em algum nível, em algum momento, eu e você vamos ter diversas oportunidades para nós expressarmos a nossa fé e aquilo que nós cremos. E como que muitas vezes nós vamos fazer isso? Nós vamos ver alguns princípios aqui no discurso de Pedro. E eu gostaria então de pelo menos dizer aqui para os irmãos, orientá-los no sentido da estrutura que eu vou trazer aqui para os irmãos. E a estrutura será a seguinte: nós vamos ver 5 verdades apresentadas por Pedro que nos instruirão sobre um discurso missionário. A primeira verdade está aqui nessa porção que eu acabei lendo, dos versículos 14 até o versículo 21. A segunda verdade está no versículo 22, a terceira verdade no versículo 23, a quarta verdade está do versículo 24 até o versículo 32, e a última verdade está no versículo 33 até o versículo 36. Então serão 5 verdades que nós vamos aprender a respeito de um discurso missionário. Vamos para a primeira verdade. O discurso missionário de Pedro aponta para o cumprimento da promessa de Deus. Então percebam, irmãos, assim como eu estava dizendo a vocês, o versículo 12, Pentecostes, está ocorrendo o Pentecostes ali. Os discípulos falaram no idioma de 14 nações. Eles ficaram ali perplexos. O que está acontecendo? O que quer dizer isso? Então alguém se levanta. É dito no versículo 14, você pode ver em sua Bíblia, que Pedro então se levantou juntamente com os 11. Então ele declara para aquela multidão que está ali, perplexa, dizendo a eles que eles não estão ébrios, eles não estão embriagados. Ele vai dizer que ele ergueu a sua voz, então ele declarou, advertiu-os, não é? Falando então nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Os varões judeus que estavam ali de Jerusalém, que eram de Jerusalém mesmos, e também aqueles que estavam habitando em razão da festa de Pentecostes, que estavam ali habitando em Jerusalém em razão da festa. Então ele vai na sequência dizer do versículo 14: tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Eles não estão embriagados. O que está acontecendo então? Se eles não estão embriagados, eles começaram a falar um idioma que nós vimos no sermão passado, todos os galileus falando agora em outros idiomas, homens simples. O que estava acontecendo? Estava acontecendo o cumprimento de uma profecia. Veja, irmãos, Pedro até então, aquele que havia negado Jesus Cristo poucos dias anteriormente, depois do Pentecostes, já cheio do Espírito Santo, então ele levanta, ele começa a discursar e ele agora começa a falar até das Escrituras. Ele vai falar agora de uma profecia que está sendo cumprida naquele momento, que é a descida do Pentecostes. Ele vai falar ali no versículo
17, o início da profecia. Nós não vamos abrir lá, mas se você quiser anotar, a profecia é Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Só que lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, não começa nesses termos aqui a profecia, porque veja você aqui em Atos, capítulo 2, versículo 17, ele começa dizendo o quê? E acontecerá nos últimos dias. Só que lá em Joel não começa assim, começa diferente. Lá em Joel começa depois disto. E por que ele fala agora aqui, irmãos? Acontecerá nos últimos dias. E aí ele começa a dizer a profecia de Joel. Olha, esses camaradas aqui, esses discípulos, nós que recebemos o Espírito Santo não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui, o que vocês estão vendo aqui, que é o Pentecostes, é o cumprimento da promessa de Joel. E naqueles dias fazia muito sentido para os judeus ouvirem esses termos, essa expressão, naqueles dias. Naqueles dias carregam um enorme peso teológico, porque, irmãos, todo o Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito Santo ia descer sobre o Israel de Deus. O Antigo Testamento já anunciava, dizendo que nos últimos dias, quando o Espírito Santo descesse, haveria no Israel uma restauração para o povo. No Antigo Testamento, quando é dito naqueles dias ou nos últimos dias, significava que haveria um derramamento do Espírito Santo. E ao haver o derramamento do Espírito Santo, haveria o estabelecimento do reino de Israel, inauguraria uma nova aliança. E Pedro aqui está afirmando ao dizer então estes termos, acontecerá nos últimos dias, é que estes dias chegaram. O dia chegou. É isso que ele está dizendo para aqueles judeus que perguntaram: o que quer dizer isso? Isso é a promessa de Joel. E então ele fala a promessa e eles estão entendendo quando ele diz nesses últimos dias, os termos que ele usa aqui. Porque este dia chegou, o dia da restauração, o dia do derramamento do Espírito Santo, o dia em que o reino vai ser estabelecido, o dia que inauguraria a nova aliança. Isso é que Pedro está dizendo aqui. Portanto, irmãos, para nós, agora que temos aqui as Escrituras, o cânon completo, para nós ficar tranquilo até entendermos isso aqui, porque Pentecostes, portanto, marca o início da era messiânica. O Espírito agora é derramado sobre toda a carne, é o que diz a palavra de Deus ali no versículo 17. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Significa que todos terão Espírito Santo? Lógico que não. A ideia é que, assim como as 14 nações ouviram eles falarem os idiomas deles, é que agora o Espírito Santo não estaria mais exclusivo a uma nação, mas ao universo inteiro. Lembram de Apocalipse? Quando Jesus Cristo fala de toda tribo, língua, raça e nação? É isso que significa toda a carne. Ou seja, o mundo inteiro tem a possibilidade, à medida que ouvem do Santo Evangelho do Senhor, de se converterem e receberem o Espírito Santo. Não está mais exclusivo a uma nação étnica, como era Israel. É isso que significa aqui toda a carne. E tanto é verdade isso, que aí na continuação Pedro vai dizer que o Espírito Santo então seria derramado em toda a carne, em todo o mundo. Aí ele fala de filhos, ele fala de filhas, ele fala de jovens, ele fala de velhos, ele fala de servos, no versículo 18, ele fala de também servas. Ou seja, irmãos, o reino messiânico foi inaugurado. O reino messiânico foi inaugurado. O Cristo que viria veio, e ele veio para reinar. A nova criação começou. Só que vejam, obviamente que para aquele contexto, para aqueles judeus, era muito difícil eles entenderem isso. Mas a ideia é que agora eles viveriam uma tensão entre o já e ainda não. Entre já, ou seja, o reino de Deus está sendo estabelecido e foi estabelecido, porque o Messias veio,
o derramamento do Espírito Santo aconteceu, a profecia de Joel foi cumprida, então o reino está estabelecido, só que o reino ainda não está consumado. E na cabeça judaica, na mentalidade judaica, isso era difícil de ser concebido, porque eles esperavam um rei terreno, um rei físico. Eles queriam um reino terreno e não um reino espiritual. Por isso era difícil eles entenderem. Por isso que até hoje a igreja muitas vezes não entende. Quando não é abençoada, quando não tem as coisas que gostaria de ter, quando a sua vida não está como ela gostaria que estivesse, porque elas estão esperando um reino terreno, e o reino de Cristo Jesus não é terreno, irmãos, é um reino espiritual. Então o que Pedro está dizendo é que esse reino chegou, foi estabelecido, mas ainda não está consumado. Foi estabelecido, mas ainda não está pleno. E Pedro, irmãos, ele vai encerrar aqui com um versículo glorioso. O versículo 19 e o versículo 20 trata exatamente da morte de Jesus. Se você vai para Lucas, o Evangelho, o mesmo autor de Atos, lá em Lucas, a partir do versículo 24, vai falar da morte de Cristo Jesus, nesses termos que aparecem no versículo 18 e 19. E no nos versículos 19 e 21 deste capítulo aqui de Atos 2. Mas no versículo 21, agora Pedro, ele vai encerrar essa primeira parte aqui do discurso dele com uma parte gloriosa, uma esperança gloriosa, eu diria. Porque ele vai dizer lá o que? No versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, olha que maravilha. Pedro diz então para aqueles judeus que perguntaram: o que quer dizer isto? Aí ele fala que é o cumprimento de Joel. E aí por fim ele vai dizer, em Joel está isso também registrado, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, todo aquele que invocar, olha, aconteceu, houve o derramamento, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. O derramamento do Espírito não anuncia apenas poder, como estava acontecendo ali, porque era um poder. E nós sabemos que a descida do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 8, que desceria poder sobre os apóstolos, desceria poder para que eles testemunhassem de Cristo Jesus. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas não anuncia só poder o Pentecostes, irmãos. Anuncia salvação. Salvação. Não seria mais apenas para a nação de Israel, mas seria para os gentios, para o universo inteiro, todos neste mundo. Aqueles que Deus assim quiser têm a possibilidade de serem salvos, se crerem no Filho de Deus, se crerem na obra consumada do nosso Senhor e Salvador, se deixarem que esse Cristo, que agora reina soberanamente, ser o centro do seu coração. Graças a Deus por isso. Veja, irmãos, todo, o universo inteiro, todo aquele, não tem uma classe específica, não tem uma casta especial. É desde o mais humilde até aquele mais abastado. É o mais magro até o mais gordo. É o mais alto até o mais baixo. Não importa a tua e a minha condição. Se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. O Pentecostes, portanto, nos lembra que Deus cumpre suas promessas no tempo certo, irmãos. Não sei se você já realmente desfruta do reinado de Cristo na sua vida. Eu parto do princípio, se você está aqui, certamente o Espírito Santo fala com você. Irmãos, nós estamos vendo a respeito de missão. O Espírito Santo desceu para que nós pudéssemos testemunhar de Cristo Jesus. E só testemunhamos à medida que nós vivemos uma vida santa e reta diante de Deus, através das verdades eternas, e assim também partilharemos do Evangelho com aqueles que nos circundam. E isso, meus irmãos, nos tira um peso das costas, porque não é no teu e no meu tempo, é no tempo de Deus. O cumprimento da promessa foi no tempo de Deus. O Pentecostes aconteceu exatamente na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que significa a colheita dos trigos. Agora, o que Deus está simbolizando ao descer o Espírito Santo na festa das colheitas do trigo, é que Deus faria uma colheita espiritual.
O que significa, meus irmãos, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não se atrasa e Deus não se adianta. O tempo de Deus é perfeito. E a promessa dele para tu e para a minha vida vai acontecer no tempo dele, no tempo do nosso Senhor. Pentecoste nos lembra também que ainda hoje existe salvação para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas vejam, meus irmãos, Pedro precisa responder uma pergunta, porque ele diz no versículo 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Mas quem é esse Senhor? Porque ele falou para os judeus isso. Vejam, se vocês invocarem o nome do Senhor, vocês serão salvos. E certo, eles ficaram se perguntando, mas quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor que eu tenho que invocar para que eu seja salvo? Pedro vai nos responder isso. Agora, a partir do versículo 22, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Nós estamos vendo o discurso missionário de Pedro. E a primeira verdade do discurso missionário de Pedro é que Deus cumpre toda a sua promessa. E a segunda verdade é que o discurso missionário de Pedro aponta para a vida e o ministério de Jesus Cristo. Porque agora, irmãos, ele vai conduzir todo o seu discurso, toda a sua mensagem para o centro da vida cristã, para o centro da mensagem cristã, Jesus Cristo, o Senhor. Veja o versículo 22, o que ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Veja o que ele diz no final: como vós mesmos sabeis. Então Pedro começa dizendo a eles, varões israelitas. Veja que agora ele já não se reporta a eles como varões judeus, como ele fez aqui no versículo de número 14. Ele fala varões israelitas, ou seja, como que aqueles que estão ouvindo representassem todo Israel. Varões israelitas. O foco agora de Pedro em seu discurso, em seu sermão, é Cristo Jesus. E é interessante nós observarmos uma questão aqui, um princípio do discurso de Pedro e aprender com isso. Percebam vocês que Pedro, ao falar de Cristo Jesus, ele não começou falando da cruz. Veja que interessante, ele começa dizendo a origem de Cristo. Ele fala Jesus, o Nazareno. Ele não começou falando da cruz de Cristo. Ele apresenta aqui Jesus como alguém real, como alguém histórico, como alguém visível. E ainda ele diz a eles, vocês sabem quem é Ele. Ele diz no final do versículo 22, vocês sabem, Ele foi real entre vocês, vocês viram os milagres dele, vocês viram o que Ele fez, vocês viram que Ele curou coxo, que Ele curou paralítico, que Ele levantou morto, vocês viram que Ele multiplicou pães, que Ele multiplicou peixes, vocês viram o que Ele fez, varão aprovado por Deus, vocês sabem disso. Veja que Pedro cutuca o coração deles, o cérebro, o intelecto deles, porque eles sabem quem era Jesus. Jesus histórico aqui, Jesus visível, Jesus real. Era o Jesus de Nazaré. Ele era conhecido pelo povo, irmãos. A própria Escritura vai dizer que Jesus ensinava, que Jesus expulsava demônios, que Jesus em seu ministério, ele pregava, ele libertava os oprimidos. Tudo isso eles sabiam, eles conheciam que era Jesus. E mesmo assim foram eles que gritaram, mate-o, 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 que ele morra. Pedro estava discursando para esses, para aqueles que gritaram para a morte de Cristo Jesus. Veja, irmãos, mesmo Jesus fazendo tudo o que fez, quiseram que Jesus morresse, de fato ele morreu. Ele foi crucificado. Mas os milagres de Jesus não era para causar nenhum espetáculo. O milagre de Jesus era para estabelecer o seu reino. A primeira vinda de Jesus foi exatamente isso, a inauguração do reino de Cristo Jesus na terra. Os milagres não eram para que as pessoas vissem e de alguma forma ficassem impactadas pela pessoa de Cristo Jesus.
mas era para estabelecer o reino dele aqui. Portanto, cada cura, cada libertação de Jesus, cada milagre anunciava, irmãos, restauração, anunciava a vitória de Jesus sobre as trevas, revelava o Messias prometido que havia chegado. Veja que Jesus não apenas pregava o reino de Deus, mas ele demonstrava o reino de Deus. E ele mesmo declarou em Mateus capítulo 12, versículo 28 o seguinte: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então Pedro está nos mostrando, irmãos, que Deus autenticou publicamente quem Jesus era. Jesus não realizou a obra de redenção de forma oculta. Jesus não fez nada secretamente, irmãos. Jesus fez tudo publicamente e ele continua fazendo tudo publicamente. Por isso que não é concebível cristão 007, irmãos. Se o teu Senhor, que diz que é o teu Senhor, não viveu a sua vida secretamente, ensinou, pregou, só na Galiléia, que tem mais de 200 vilarejos na época, ele fez tudo publicamente, expulsou demônios, todos os milagres que ele realizou, ele não fez nada secretamente. E quando ele dizia para que não falasse a respeito dele, as pessoas iam lá e falavam, para torná-lo ainda mais público, os milagres que ele realizava. Como que nós, irmãos, que dizemos que somos servos dele, discípulos dele, vamos ficar escondidos? Não podemos, irmãos, não podemos. O que autentica a nossa cristandade, por assim dizer, é exatamente a manifestação pública do nosso discipulado para que outros vejam quem é o nosso Senhor. E se nós negarmos isso, nós também estaremos passando a mensagem de quem é o nosso Senhor. E certamente não é o Senhor das Escrituras, mas é qualquer um outro que tem tomado o nosso coração. Irmãos, o que os discípulos aqui, principalmente Pedro, na pessoa de Pedro, que levantou e tomou a frente para discursar para esses judeus, o que ele está dizendo para eles ao dizer que vocês sabiam quem era ele, Pedro estava dizendo que Cristo não era uma ideia religiosa. Pedro não era uma ideia religiosa, ele era o Filho de Deus. Vocês mataram o Filho de Deus. Filho de Deus que entrou na história para salvar pecadores e estabelecer o seu reino. Mas agora vem uma tensão a partir do versículo 23. Na verdade, vai surgir um grande escândalo para os judeus, porque eles estavam vendo, vejam vocês, eles estavam recebendo a informação do discurso de Pedro, de que eles conheciam Jesus Cristo, que houve o derramamento do Espírito Santo, e que Jesus, portanto, é o Filho de Deus, é o Messias prometido que viria, o Espírito Santo foi derramado. Mas como que eles iriam coadunar na mesma frase Messias e crucificação? Na cabeça judaica não havia concepção deles coadunarem, irmãos, o Messias, o Rei, o prometido, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo morte, ao mesmo tempo crucificação. E é exatamente isso agora que Pedro vai explicar no versículo 23. Então nós estamos vendo o que, irmãos? O discurso missionário de Pedro. Nós vimos em primeiro lugar que o discurso missionário de Pedro aponta para as promessas cumpridas de Deus. Em segundo lugar, a vida e o ministério de Jesus Cristo. Mas agora nós vamos ver o quê? Que o discurso missionário de Pedro aponta para o seu sofrimento e morte. Agora que Pedro vai falar da cruz de Cristo, nosso Senhor. No versículo 23, e ele diz assim, vejam vocês: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, gritando lá, crucifica-o, por mãos de Nicos, ou seja, pelos romanos. Aqui nós temos o sofrimento e a morte de Cristo Jesus. Irmãos, nós devemos entender que, embora foram eles instrumentos da parte de Deus para que Jesus pudesse ter sido crucificado, a cruz não foi um acidente, irmãos.
A cruz não foi a derrota, a cruz não foi o fracasso. Meus irmãos, a morte de Cristo fazia parte do plano soberano de Deus. E olha que interessante, porque ao mesmo tempo também Pedro afirma que foi responsabilidade deles. Houve um plano soberano de Deus, é o que ele diz no versículo 23. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Já havia um plano da Trindade na eternidade a respeito da redenção. Seria dessa forma. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo agora vai aplicar na vida dos pecadores esse plano de redenção. E vocês foram os instrumentos de Deus. Vocês foram os instrumentos de Deus. Tanto é que Pedro vai dizer a eles: vocês mataram, crucificando por mãos de Nicos, ou seja, pelos romanos. E aqui nós encontramos uma das grandes verdades das Escrituras, meus irmãos. Deus governa soberanamente e o homem continua sendo responsável pelos seus pecados. Agora veja a incongruência, veja o contraste. A Bíblia diz que eles mataram Jesus, crucificando Jesus. Eles mataram. Mas vejam vocês, meus irmãos, Deus usou justamente essa cruz para realizar a redenção. E, sobretudo, nós vamos ver no próximo sermão a resposta deles, a salvação desses que Pedro está discursando. Eles crucificaram Jesus por mãos de Nicos, mas Jesus, ou Deus, usa a cruz para exatamente salvar estes que o crucificaram. Aquilo que parecia vitória das trevas tornou-se o caminho da salvação. A cruz é o triunfo de Deus, meus irmãos. E é o grito de todo pecador que diz: eu não posso me salvar. O meu e teu pecado levaram Jesus, o nosso Senhor, para a cruz. Mas também é por meio dessa cruz que eu e você somos salvos. Olha que maravilha, meus irmãos. Porque se não houvesse tido a cruz, nós não estaremos aqui hoje. Nós não teríamos nossos ouvidos destampados, nossos olhos desvendados para as verdades eternas, o nosso coração descortinado. Chore pelo seu pecado, chore e deve chorar, porque o teu pecado, o meu pecado levou Cristo para a cruz, o teu Senhor, o meu Senhor, o Senhor de tudo e de todos. A Bíblia diz que Ele foi humilhado, a Bíblia diz que Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, Ele veio a este mundo como ser humano. Diz a Bíblia que em forma humana, semelhante ao humano, vivendo a nossa vida, morrendo a nossa morte, meus irmãos, mas Deus o exaltou sobremaneira. Nós vamos ver isso a partir do versículo 33. A cruz revela duas realidades, meus irmãos: a profundidade do pecado humano e a grandeza da graça divina. Agora, o que é melhor nesse discurso de Pedro e na história é que a cruz, irmãos, não é o fim da história. Cristo, Ele ressuscitou. Cristo está ressurreto. E nós vamos ver isso agora no discurso de Pedro, a partir do versículo 24. Então, nós já vimos que o discurso de Pedro aponta para o cumprimento da promessa, aponta para a vida e o ministério de Jesus e aponta para o sofrimento e morte de Cristo. E agora nós vamos ver que aponta para a ressurreição de Cristo Jesus. Veja a progressão do discurso de Pedro, que interessante. Veja comigo agora a partir do versículo 24 até o 32, que diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, enquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, ele falando para os judeus,
seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro agora apresenta, meus irmãos, a grande verdade, a grande evidência de que Jesus é o Messias, ao qual, porém, início do versículo 24, Deus ressuscitou. Ele é o Messias. E é dito na sequência que a morte não poderia conter. Olha que maravilha, irmãos, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro, então, cita aqui o Salmo de número 16 na sequência e mostra que Davi já havia profetizado a respeito do Messias. Ele diz ali: não permitirá que o teu santo veja a corrupção, no versículo 27. Veja, irmãos, Cristo, ele morreria. Mas ele morreria para ressuscitar, para cumprir com o plano de redenção. O que Pedro está dizendo é que Davi morreu, mas Davi não ressuscitou. Então o Salmo 16 é interpretado neste momento por Pedro, dizendo que o Salmo 16 está falando acerca do Messias. Portanto, quando você lê o Salmo 16 agora, em outro momento, você lê com esses óculos. É um salmo messiânico. Davi morreu e foi sepultado. Então o salmo apontava para o Messias. Cristo morreria, mas ressuscitaria antes que seu corpo experimentasse corrupção. E a ressurreição não contradiz de forma nenhuma as Escrituras. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15. Sobre a ressurreição. A ressurreição cumpre as Escrituras. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis homens, mas Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, meus irmãos. E aquele que já ressuscitou com Cristo agora, que já foi vivificado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pensa nas coisas do alto. Cristo morreu para matar a morte, para que nós nunca mais morramos. Se isso não mudar alguma coisa na tua vida, eu não sei o que muda. Se amanhã você começar a pensar de novo em todos os sofrimentos presentes que você tem na sua vida, sem se alegrar nessa verdade, então, sinceramente, falta o Evangelho entrar no seu coração. Porque ainda que nós soframos o que sofremos aqui neste mundo, irmãos, nós temos uma esperança eterna. Não importa o que passemos, o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. E se eu e você já recebemos Cristo Jesus, nós já temos isso. Nós não vamos ter, nós já temos. Esse próprio João vai nos dizer, tanto no seu Evangelho quanto na sua carta, primeira epístola, capítulo 5, versículo 13, já tendes a vida eterna. É no presente, irmãos. É no presente. Louvado seja Deus por isso, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador. Ele veio e derramou o Espírito Santo, Ele morreu para cumprir com o plano de redenção, Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Ele está sentado intercedendo por todos aqueles pelos quais Ele morreu. Isso é uma alegria indizível, irmãos. É uma alegria indizível, que nós não podemos esquecer. Pedro então declara, no versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja que ele está falando para aqueles judeus do versículo 12. Aqui é a festa de Pentecostes ainda, irmãos. Aqueles judeus que perguntaram o que quer dizer isto, ou seja, as línguas que os discípulos estavam falando das 14 nações. E Pedro está discursando, está pregando para eles, falando do cumprimento da promessa de Deus que estava ocorrendo na festa dos Pentecostes, estava dizendo da vida do ministério de Jesus Cristo, que eles conheciam, era alguém visível para eles, era alguém que era real, alguém histórico, que vocês sabiam disso, porque ele ensinava, porque ele pregava, porque ele curava.
Esse Jesus vocês mataram, dizendo crucifica-o, crucifica-o. Mas vejam, vocês foram só instrumentos, porque isso partia do próprio Deus que é soberano e já havia um plano de redenção para a vida da sua igreja. Então esse Cristo morre, mas diz a palavra no versículo 24, o próprio Deus ressuscitou ele, porque a morte não podia contê-lo. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. O que pode nos deter neste mundo, irmãos, comparado com essa verdade? O que pode nos tirar do caminho do Senhor, sabendo dessa verdade, que a morte não conteve o nosso Senhor? E se não conteve Ele, vocês acham mesmo que vai nos conter? Óbvio que não, se nós estarmos nele, se nós estivermos nele, não importa o que você enfrente amanhã, não importa o que você enfrente semana que vem, não importa. Jesus morreu por você. Se você é a igreja dele, ele morreu por você. E nada pode tirar essa verdade. Nada, irmãos. Nada. Os apóstolos não anunciavam uma filosofia. Eles estavam anunciando um fato. Cristo morreu e ressuscitou. O que é Cristo para nós, irmãos? Uma filosofia de vida? É uma admiração que nós temos pelo nosso Mestre? Ou é o nosso Salvador? Nosso Salvador que está vivo, o nosso Salvador que está reinando. Ah, irmãos, a esperança para a igreja. Por que é uma esperança para a igreja, irmãos? Porque a igreja não tem um líder morto. A igreja não tem um líder passageiro. A igreja tem um líder que está vivo e reinando, e reinará pelos séculos dos séculos. A igreja não é uma igreja derrotada, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão, irmãos. E Pedro está anunciando isso em seu discurso. E veja, irmãos, porque Cristo ressuscitou, ele foi exaltado. E nós vamos ver que o Pentecoste só aconteceu porque houve a vitória do nosso Senhor, porque ele está exaltado. E a consequência direta disso é que ele está entronizado junto com o Pai. E nós vamos ver isso agora a partir dos versículos 33 até o versículo 36. Nós vamos para a nossa última verdade aqui do movimento do discurso de Pedro. Então a nossa última verdade é que o discurso missionário de Pedro aponta para a exaltação e o reinado de Jesus Cristo. Vamos ver aqui os versículos 33 até o 36, que diz assim: agora Pedro vai dizer: exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro agora chega ao clímax do seu discurso, ao clímax do seu sermão. Lembram da pergunta do versículo 12? O que quer dizer isso? A resposta agora é clara de Pedro. Jesus foi exaltado. Começa o versículo 33. Jesus foi exaltado. E porque ele foi exaltado, ele derrama o Espírito Santo. Versículo 33 diz: exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ele responde à pergunta do versículo 12. Porque Cristo está exaltado, porque Cristo está glorioso nos céus, porque Cristo está com o corpo glorificado, porque Ele está coroado nos céus, Ele enviou o Espírito Santo que vocês agora vedes e ouvis. Se você e eu temos o Espírito Santo e cremos nessa verdade bendita aqui, irmãos, é porque o nosso Redentor vive e reina eternamente. E nada pode nos tirar dessa verdade.
Nada, meus irmãos. O Cristo que foi rejeitado pelos homens, agora ele reina no céu, por esses homens que mataram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Deus o ressuscitou e ele foi exaltado, e o nome dele está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, quer seja nos céus, na terra ou embaixo da terra. Um dia você e eu, todos desse universo, vão se dobrar diante desse Deus. Ou você se dobra agora, ou você se dobra depois. O fato é esse, meus irmãos, porque ele está exaltado. Se trata de Deus, não se trata de nós, se trata do nosso Senhor. Pentecostes é a prova de que Jesus foi coroado. E Pedro cita outro salmo aqui, o salmo de número 110, a partir do versículo 34. Ele vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, o Messias reina sobre todas as coisas. Então Pedro aqui no versículo 36, assim como no versículo 21, ele encerra aqui o seu discurso com uma declaração poderosa aqui. Ele vai dizer no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, as 12 tribos, estejam certos agora, que este Jesus, que vocês crucificaram, ele está reinando como Senhor e como Cristo. Louvado seja Deus, meus irmãos. Esses homens aqui deram uma cruz para o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. O Pai lhe deu um trono. O Pai deu um trono ao nosso Senhor. Jesus, ele foi humilhado porque ele veio, se fez homem. Ele sofreu, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi traído, ele foi negado, botaram uma coroa de espinho nele, levaram a sua capa, crucificaram. Ah, meus irmãos, esse Senhor que foi humilhado, agora ele está exaltado. Agora ele é um rei exaltado, soberano sobre todas as coisas. Meus irmãos, saber sobre isso é uma coisa. Tudo que você ouviu aqui pode se tornar somente informação para você, mas também pode transformar o seu coração, se você de fato tê-lo não somente como o seu Salvador, o conhecimento de que ele morreu, ressuscitou e está exaltado, mas que no dia a dia, publicamente, você mostre que ele é o teu Senhor, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Porque o Evangelho não nos chama apenas para admirar, nos chama para nos render ao Senhor. E eu queria concluir, meus irmãos. Vejam vocês o caminho do discurso de Pedro. O Pentecostes aponta para o cumprimento da promessa, a promessa aponta para Cristo, a vida de Cristo aponta para o reino, a cruz aponta para o plano soberano de Deus, a ressurreição aponta para a sua vitória e a exaltação aponta para o seu reinado eterno. Percebam que tudo converge em Cristo Jesus. O centro do Pentecostes, nós vimos isso no sermão passado, a respeito do vento, a respeito do fogo, a respeito das línguas estrangeiras. 14 nações ouviram os discípulos falando seus idiomas. Mas, irmãos, o Pentecostes não se trata disso. O centro do Pentecostes é que Cristo está exaltado. E por estar exaltado, ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. Para quê? Versículo 8 de Atos. Para capacitá-los a cumprir a missão. A cumprir a missão. Meus irmãos, louvado seja Deus por isso, louvado seja o nome do nosso Senhor. A missão não é feita na força do braço do homem, a missão não é feita no intelecto do homem, na habilidade, no talento do homem. A missão da igreja, irmãos, é feita no poder do Espírito Santo, na capacitação do Espírito Santo, para que todos nós sejamos testemunhas de Cristo e assim repartamos o Evangelho da salvação. Eu queria fazer algumas aplicações finais e nós encerramos. Primeira delas, irmãos, Deus continua cumprindo suas promessas.
Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que na plenitude dos tempos o Messias veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar aqueles que estavam sob a lei do pecado, debaixo da lei do pecado. Deus continua cumprindo suas promessas no tempo dele, então espere, nada do que Deus prometeu falhará. Segunda aplicação, o Evangelho continua sendo sobre Cristo. O Evangelho não é testemunho pessoal, o Evangelho não é testemunho da família, o Evangelho não é testemunho da igreja, o Evangelho é sobre Cristo Jesus. Quando nós abrirmos, igreja, a nossa boca para falemos do Evangelho, as coisas concernentes ao reino de Deus. Lembram o primeiro capítulo, versículo 1, primeiro capítulo de Atos, versículo 3? Coisas concernentes ao reino de Deus. A igreja perde sua essência quando Cristo deixa de ser o centro. Terceira aplicação, a cruz ainda confronta o pecado humano. O problema do homem continua sendo o coração. Quarto, a ressurreição continua sendo nossa esperança. Cristo venceu a morte e por isso temos esperança eterna. A ressurreição, meus irmãos, é a base do cristianismo. Se você não crer na ressurreição de Cristo, você não tem o cristianismo. Por isso que nós temos uma esperança de vida eterna, porque o nosso Cristo, Ele ressuscitou e está exaltado nos céus. Aplicação 5 e final. Jesus reina hoje. O Cristo exaltado governa sua igreja, sustenta o seu povo e consumará o seu reino. E agora a mesma pergunta permanece diante de nós. O que você fará com esse Jesus, que é Senhor e Cristo? Os judeus perguntaram no versículo 12, o que quer dizer isso? Fica uma pergunta para nós. O que nós faremos com esse Jesus, que é Senhor e Cristo? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos ver no próximo sermão a resposta desses judeus. Nós vamos ver o que aconteceu. Será que depois desse discurso de Pedro, depois dessa pregação de Pedro aqui, falando do cumprimento da promessa de Joel, falando da vida do ministério de Jesus, falando do sofrimento e da morte de Cristo, falando do triunfo e da ressurreição de Cristo, falando da exaltação de Cristo Jesus, será que eles responderam positivamente o chamado de Deus? Nós vamos ver, aguardem cenas dos próximos capítulos. Vamos orar ao Senhor? Pai bendito, Pai santo, nós te louvamos porque a tua palavra foi lida, foi exposta e foi aplicada. Nós rogamos que teu Espírito Santo nos ajude a compreender a respeito do cumprimento das tuas promessas, ó Deus, a confiar no Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a compreender mais a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador, a fim de que pela autoridade dele nós falemos as verdades eternas do Senhor, que é o conteúdo, ó Deus, da missão, o teu evangelho. Ajude-nos também, Deus, a entender que toda a missão da igreja está embasada, está fundamentada na ressurreição e no triunfo de Cristo. Ele venceu a morte, na morte. Nós te louvamos por isso. E também, Pai, é feita no poder do Espírito do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que derramou sobre a sua igreja, e nós fazemos parte dela. Portanto, nos ajude nisso, ó Pai, a vivermos a nossa vida em obediência ao Senhor, fazendo a tua vontade, Deus. Nós oramos assim, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.